Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para falar dessa novela Caio Jorge, mas que está chegando ao seu fim e vamos falar sobre dois assuntos importantes aqui envolvendo toda essa situação do jogador Juventus e Santos. Primeiro, a questão do Santos já estar em busca de um substituto para Caio Jorge. Vamos falar sobre esse tema e também a questão da compensação financeira que o Santos deve sim receber da Juventus. Vamos falar sobre valores aqui e já vamos começar falando sobre a informação do Santos buscando um substituto do Caio Jorge, visto que a Juventus pagando essa compensação ao Santos, a tendência é que o atleta saia mesmo em agosto, talvez nem volte a vestir mais a camisa do Santos Futebol Clube, para que ele comece já essa nova temporada como jogador da Juventus. Então, informação aqui da Gazeta, que é o seguinte: o Santos avalia o mercado em busca de um substituto para Caio Jorge. O atacante assinou um pré-contrato com a Juventus e a diretoria negocia uma compensação financeira. O Peixe não tem dinheiro disponível para comprar um centroavante, mas procura opções livres ou por empréstimo. Vários atletas estão sob análise do departamento de inteligência. Por enquanto, o técnico Fernando Diniz busca soluções caseiras. Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques são as alternativas de ofício. Há ainda a variação com falso 9 com Marcos Guilherme. A janela internacional de transferência reabre na segunda-feira. No mercado interno, o Santos vê poucas opções para a posição. Uma coisa que eu acho que é bom a gente frisar aqui, até mesmo, né, trouxe um vídeo hoje mais cedo sobre essa questão financeira do Santos. Acho muito difícil mesmo o Santos recebendo uma compensação financeira, vá ao mercado pagar para ter um centroavante. Muitos nomes, né, estão sendo citados, até vocês mesmo comentam aqui nos vídeos, Cano, Gilberto, jogadores, né, que poderiam estar assinando um pré-contrato com o Santos. Não sei se o Santos pode ir atrás, até mesmo visando a próxima temporada, né? Pode ser que não seja para agora, ou o Santos tenta ir até o mercado de fora e trazer uma opção que esteja dentro, né, desse planejamento do Santos, principalmente atletas que chegam aqui sem custo. O que é sem custo? Questão de luva, comissão e, obviamente, né, pagar para ter o atleta, né, que pertence ainda a algum clube. Então, vamos ver como o Santos vai resolver essa questão. Eu, Nájila, acho que temos que apostar em Marcos Leonardo. Aí, para a próxima temporada, a gente faz esse mapeamento em relação a um centroavante. Acho que a gente precisa dar essa oportunidade ao jogador, até mesmo vai que ele começa a dar certo, é uma posição que a gente já, né, meio que não tem necessidade de investir mais pesado, digamos assim. Agora, se o Marcos Leonardo não der certo, Raniel não der certo, Bruno Marques não der certo, aí é outra história. Pode ser que o Santos ainda vá atrás ainda nesta temporada. E a questão de Marcos Guilherme, que a gente citou aqui também, eu acho que está fora de cogitação. O Santos não responde bem quando joga com falso 9. Então, acho que essa tem que ser uma coisa apagada na cabeça do Fernando Diniz. A gente sabe que é uma ideia que, de uma certa forma, agrada o treinador, né? Ele fez isso mais de uma partida, principalmente quando não pôde contar com o Caio Jorge. Então, vamos ver como que vai ser essa situação. E a parte da compensação financeira, né, que a gente comentou aqui, os valores, informação da UOL que diz o seguinte: a diretoria do Santos avançou nas últimas horas e está bem próxima de um acordo com a Juventus, pela compensação financeira de Caio Jorge, que deve deixar o clube agora, em agosto. O Peixe receberá, atenção, 3 milhões de euros pelo menino da Vila, cerca de 18,3 milhões de reais. O presidente Andrés Rueda ainda estuda a possibilidade de manter Caio até o fim de seu contrato, que termina no fim de dezembro. Entretanto, o peso de não receber R$ 1 sequer por um de seus principais jogadores faz com que o Peixe fique inclinado a aceitar a oferta, né? Foi o que disse aqui ao UOL. Essa questão de 18 milhões, eu também tinha comentado que eu achava muito difícil ser um valor que a Juventus aceitaria, né? Um valor de 12 milhões, né, como a tribuna trouxe anteriormente, era um valor que eu imaginava que eles pudessem pagar, porque é aquilo, né? Se eles não têm a obrigatoriedade de pagar pelo Caio Jorge,
porque vai pagar um pouco a mais. Aí entra aquela questão da cláusula, né, que a gente comentou, que é válida pela CBF. A CBF entende que você pode assinar um contrato de 3 anos mais 2, né, de uma renovação automática, digamos assim, ela é válida pela CBF. Se o Santos quisesse entrar na briga, aí teria que ver se a FIFA aceitaria ou não. Né? É um caso que não é tão comum de acontecer. Mas o Santos, desde o princípio, não queria entrar numa briga judicial com o Caio Jorge, por ser um jogador que é revelado pelo clube, enfim, né? Quer que o menino saia pela porta da frente. Então, é isso. Parece que a Juventus está disposta a pagar esse valor de 18 milhões. Trouxemos também anteriormente a informação do Globoesporte.com, né, do Bruno Gilfrida, que o Caio Jorge queria sim que o Santos recebesse algum valor. Aparentemente, né, é esse o rumo que está seguindo. E eu falei, né, não adianta só falar que quer que o Santos receba algo. Tem que se impor. Da mesma forma que o Rodrigo se impôs para que o Real Madrid e outros clubes também que estavam interessados nele pagassem o valor que o Santos desejava na época. Então, isso é o mínimo, né? Sair e deixar alguma coisa para o Santos. Essa negociação também da Juventus também tem os valores que o jogador vai receber e os representantes. Cerca de 36 milhões, que também foi uma informação que foi dada, a gente até comentou aqui no canal. Então a Juventus vai gastar aí mais ou menos 50, 60 milhões nessa negociação com o Caio Jorge, que é um jogador em potencial. Né? Eu sei que tem algumas críticas em relação à quantidade de gols que ele está fazendo aqui no Santos, né? Fez aqui no Santos, mas é um jogador jovem, com passagens por seleções de base, né, da seleção brasileira, tem potencial. E na Europa o mercado é outro. Esses 18 milhões, né, até aqui no Brasil é considerado muito dinheiro. Lá na Europa é dinheiro de pinga, né? Então também tem essa questão que as negociações lá na Europa acontecem de uma forma muito mais, né, com valores muito mais altos. E essa questão também de manter o Caio Jorge até dezembro, independente se vai pagar, se não vai pagar a Juventus, acho que não tem mais clima. Não tem mais clima porque tudo o que o Caio Jorge for fazer, tanto para o bem como para o mal, vai ser motivo, né, de uma exposição desnecessária com a torcida. Se ele desembestar fazer gol, vai a torcida falar: ah lá, saiu de graça, saiu, né, por uma micharia. Se ele for super mal, a torcida vai falar: já tinha que ter entregue para a Juventus e que não sei o quê, né? Poderia até mesmo atrapalhar o rendimento do Santos. E outra coisa que eu acho mais importante ainda, né? Atrapalha o desenvolvimento do clube. A gente está falando aqui que o Santos já começa a pensar num substituto para o Caio Jorge. Naturalmente, dentro do elenco, mas também não descarta a vinda de um outro jogador de fora. Então, isso também é importante para o clube, né? A vida precisa seguir. Não vai ficar mais no Santos, né? Já se acertou com a Juventus, então que vá para a Juventus. O Santos recebendo algo é melhor ainda. O Santos inicialmente também queria receber cerca de 24 milhões, porque foi a proposta que o Benfica deu ao Santos e o Santos acabou aceitando. Além disso, tinha o percentual de venda e mais dois jogadores. Então, era uma proposta em termos de dinheiro que o Santos queria que a Juventus pagasse, mas parece que o limite da Juventus é 18 milhões. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. E fica mais uma vez aqui a cobrança para que novos meninos da Vila renovem com o Santos. Inclusive, Vinícius Balieiro e Marcos Leonardo, né, que a gente está falando que pode ser o substituto do Caio Jorge, estão aí com uma renovação encaminhada. A gente espera, né, eu espero fazer um vídeo aqui nos próximos dias anunciando que de fato renovaram com o Santos. O contrato do Marcos Leonardo, só para falar aqui para vocês, é válido até 2022. Então tem um tempinho ainda para a gente se preparar, né, e conseguir ter essa renovação. Não pode deixar aos 45 do segundo tempo, como deixaram essa questão do Caio Jorge. Da mesma forma como saiu o Yuri Alberto, aí aos 45 do segundo tempo, o jogador pediu 10 milhões em luvas para renovar com o Santos, aí é complicado. Então você não pode, né, dar muitos argumentos, digamos assim, para que o jogador peça o que quiser. Então tem que ter esse planejamento para que a gente consiga né, se preservar, porque o Santos acaba investindo na formação do atleta e nada mais do que justo receber
por algo. Então vamos ver como que fica essa novela. Acredito que esse final de semana deve ser encerrado esse assunto, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, essa novela envolvendo o Caio Jorge. E obviamente ele não deve jogar contra a Chapecoense, né? Vamos ver quem será o substituto. Será que Bruno Marques, Marcos Leonardo, ou vamos com o falso 9, Marcos Guilherme? Façam as suas apostas. Então me conta aqui nos comentários o que você achou desse valor, né, de 18 milhões, e qual substituto ideal para Caio Jorge aqui no Santos. Deixa aqui também nos comentários. Não se esqueça, antes de sair do vídeo, de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se para que você sempre receba conteúdo sobre o Santos Futebol Clube todos os dias. Temos vídeos aqui. Então, quer ficar bem informado? Só entrar aqui no canal, que sempre tem vídeo, sempre tem live para a gente bater aquele papo sobre Santos. Grande abraço para vocês e fui!